Presentes os auditores Sérgio Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, bem como a procuradora do Ministério Público de Contas, Valéria Borba, declaro aberta a 32ª sessão ordinária desta segunda Câmara. Ausente o conselheiro Nestor Batista por férias, de forma que fica convocado para a composição do quórum os dois auditores já citados, conforme portaria da presidência. Submeto a ata da sessão anterior, de número 31, 10 de setembro, para homologação. Homologada, conforme previsto no regimento 436-2, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente, senhores... desculpa, perdão. Eu olhei primeiro para a minha esquerda. É que o conselheiro do auditor Sérgio Fonseca. O conselheiro Nestor Alá Ronaldinho faz o passo enviesado. Mas, então, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, senhor presidente, solicito a inclusão em pauta do processo 365-18914, que trata de certidão liberatória. Comunico ainda a devolução dos seguintes processos ao gabinete do conselheiro Nestor Batista: 343-40413, 251-93210. Comunico ainda que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 802-38414, 774-97614, 419-84613, 529-64113 e 875-81713. Agradeço, senhor presidente. Ok. Deferidos, comunicados e registrados, com a palavra o auditor Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 94931 de 2012, 79909 de 2013 e 83603 de 2012. E na Diretoria de Contas Estaduais, o processo 540746 de 2014. Ok, feitas as comunicações, concedo a palavra ao auditor Sérgio Fonseca para o relato dos processos sob sua responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Relato, então, o processo 365-18914, que trata de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de São Miguel do Iguaçu. As manifestações da Diretoria de Contas, as manifestações iniciais da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas orientavam-se pelo encerramento do processo, eis que a certidão pleiteada havia sido examinada e expedida em outro processo. Contudo, observando a expiração do prazo do documento, determinei o prosseguimento do feito, haja visto eventual interesse do município na obtenção de nova certidão, peça 12. A Diretoria de Análise de Transferências, lastreando-se na liminar concedida em sede de mandado de segurança, que ataca os instrumentos normativos instituidores do Sistema Integrado de Transferência deste Tribunal, CIT, registra a aptidão do município a receber a certidão, a despeito das inconsistências identificadas naquele sistema, peça 14. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal destaca a ausência de inconsistências nas matérias que lhes são afetas, propondo a concessão do pedido, o deferimento do pedido, peças 14 e 16. No que se refere às inconsistências impeditivas à obtenção da certidão eletrônica, a saber, o descumprimento da agenda de obrigações desse tribunal, o município argumenta que houve necessidade de mudanças em seu sistema contábil e financeiro, que incluíram a exclusão dos dados já enviados ao sistema informatizado desse tribunal, SIM-AM. A Diretoria de Contas Municipais, ao proceder à análise dos documentos apresentados, opinou pelo indeferimento do pleito, em virtude da permanência de pendências no cumprimento da agenda de obrigações que obstam a análise da gestão fiscal do exercício de 2013. Os pontos não atendidos são os seguintes, conforme peça 33. Faltou a entrega dos módulos de atos pessoal do Sistema de Informações Municipais, período terceiro bimestre de 2014.
falta de entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, mês 12 de 2013. Falta a entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, mês 13 de 2013. Falta a entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, mês 0 de 2014. A Diretoria de Execuções, sopesando a demonstração de existência de execução fiscal proposta pelo município, referente à certidão de dívida ativa derivada de condenação desse tribunal de restituição de valores, propõe o deferimento da certidão, revendo seu posicionamento anterior. E esse novo posicionamento, a peça 34. A seu turno, o Ministério Público de Contas acompanha a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, propugnando pelo indeferimento da certidão em vista do descumprimento da agenda de obrigações desse tribunal. Parecer do Ministério Público, a peça 35. Esse o relatório. Passo ao voto. Com a devida vênia ao Ministério Público de Contas e à Diretoria de Contas Municipais, penso que o desatendimento da agenda obrigacional estabelecida pelo Tribunal não constitui, pelo menos no presente caso, fator suficiente a impedir a concessão da certidão liberatória. É que, além do atraso no envio dos dados terem sido devidamente justificados em razão da mudança no sistema contábil da entidade, o fato não constitui descumprimento do artigo 95 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, que dita, artigo 95, o não cumprimento das decisões do Tribunal de Contas por parte das entidades vinculadas à sua jurisdição, no prazo e forma fixados, resultará em impedimento para obtenção de certidão liberatória emitida para fins de transferências voluntárias. Ora, a agenda de obrigações está prevista em ato normativo em ato regulamentar deste tribunal, e não em decisão do tribunal específica na forma de acórdão. Não se podem desconsiderar os esforços enviados pelo município no envio dos dados ausentes. De fato, os primeiros apontamentos da Diretoria de Contas Municipais indicavam a falta de entrega dos módulos de acompanhamento referentes aos meses de janeiro a agosto de 2013. Esses dados foram devidamente encaminhados. As pendências existentes referem-se a outros itens. Registro a existência de precedentes nos quais este tribunal, debatendo processos semelhantes, concedeu a certidão liberatória. Cito acórdão 408214, ementa, certidão liberatória para fins de recebimento de transferências voluntárias, agenda de obrigações, encaminhamento de dados de gestão em meio eletrônico, atraso justificado, precedentes, medidas saneadoras adotadas, deferimento do pedido. Ementa, certidão liberatória, com acolhimento de proposta de cronograma de restabelecimento da adimplência da agenda de obrigações, a qual 387514. Cito, então, mais alguns precedentes, senhor presidente, alguns do conselheiro Fernando, outros do conselheiro Tiago Barbosa, um era meu. Também, nesse sentido, deixo de ler, estou à disposição para proceder à leitura, se solicitado. Também, nesse sentido, o acórdão 558213 da primeira Câmara, que, ao deferir certidão liberatória, malgrado o desatendimento da agenda de obrigações, registra, primeiramente, em relação ao não cumprimento da agenda de obrigações, analisando as informações atualizadas do sistema na presente data, observa-se que apenas 2 entidades ainda precisam concluir a remessa do mês de janeiro de 2013. Assim, diante dos esforços envidados para regularizar a situação, cabalmente demonstrados ante a complementação de dados efetivada desde a protocolização do pedido, tendo a deficiência de início observada quanto à alimentação dos dados, devido às dificuldades de implantação do novo sistema, entendo que a pendência apontada pela Diretoria de Contas Municipais poderá ser excepcionalmente afastada. Esse é o acórdão 558213 da Lavra de Sua Excelência, o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, então, com essas considerações, concluo, por um lado, contudo, se por um lado, e a meu ver, a inobservância da agenda de obrigação não constitui gravame para impedir a emissão de certidão liberatória, de outro, é certo que não se pode desconsiderar a necessidade de envio dos dados faltantes. Por essa razão, parece-me razoável deferir a emissão do documento pugnado e determinar ao município que regularize as pendências na agenda de obrigações no prazo de 60 dias. É o voto, senhor presidente, pelo deferimento e determinação ao município. O voto é pelo deferimento. Está em discussão. Aprovado. Processo 17057610. Prestação de contas do senhor Mário César da Silva,
presidente da Câmara Municipal de São João do Triunfo, em 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 5, após a apresentação de justificativas. Diretoria de Contas Municipais, peça 34, Ministério Público de Contas, peça 35, manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue regulares as contas e é o voto do relator. Pela regularidade? Pela regularidade. A discussão está aprovado. Processo 203-95409, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 221.940 repassados ao Centro de Educação Infantil Maria Imaculada de Ponta Grossa, mediante convênios celebrados com o mesmo município de Ponta Grossa, tendo por objeto a manutenção da entidade e o atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva, em razão dos seguintes fatos constatados na gestão. Peças 53 e 55. Utilização de conta bancária não específica para movimentação dos valores do convênio. E 2, não atualização do valor de R$ 394,75 até a data do seu recolhimento, referente à diferença devida decorrendo da não aplicação financeira dos recursos. As manifestações são pela regularidade com ressalva. Estou à disposição para continuar a leitura da fundamentação, mas estou acompanhando pela regularidade com ressalva. Pela regularidade com ressalva, discussão. Está aprovado. Processo 310.390.05, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 141.782,09, transferidos em 2004 ao Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Erna Gorgen, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, tendo como objeto pagamento de pessoal em encargos sociais. O Acórdão 1790/2010 da Segunda Câmara deste Tribunal determinou a realização de inspeção in loco para verificar possíveis irregularidades. Em seguida, procedeu-se ao relatório de inspeção 10 de 2010 da Diretoria de Análise de Transferência, peça 75. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências, peça 120, e o Ministério Público de Contas, peça 121, manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos constatados na gestão. Primeiro, falta de desconto da contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados aos funcionários da entidade parceira. Segundo, ausência de apresentação do quadro demonstrativo da despesa. 3. Pagamentos efetuados à própria gestora da entidade tomadora dos recursos por meio de requisição de pagamento autônomo. 4. Ausência de aplicação financeira dos recursos durante o exercício de 2010. Recomendam também a adoção das seguintes medidas: recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.000,06, devidamente corrigidos pela senhora Ivete Terezinha Mion Bodacsni, em razão do pagamento à própria gestora da entidade com recurso do convênio. 2. Recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, devidamente atualizados, no valor de R$ 2.392,51. 3. Inclusão do nome da senhora Ivete Terezinha Mion Bodacsni no cadastro de responsáveis com contas regulares. 4. Em caso de não recolhimento pela responsável dos valores apontados nos prazos legais, inscrição endividativa pelo órgão competente. Após determinei a intimação da responsável para que se manifestasse acerca do recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. No entanto, a intimação restou infrutífera, tendo decorrido o prazo sem resposta. Ressalto que o aviso de recebimento à peça 124 foi assinado pela mesma pessoa que assinara o aviso de recebimento anterior, peça 93, cujo conhecimento ensejou a apresentação de defesa pela responsável, conforme peça 104. Retornaram os autos, então, à Diretoria de Análise de Transferências, que, a peça 126, reiterou seu entendimento pela irregularidade das contas. Tendo em vista a ausência de novos elementos, os autos foram tramitados ao Ministério Público de Contas. Os autos não foram tramitados ao Ministério Público de Contas, tendo em vista a ausência de novos documentos, que já se manifestará a peça 121 nos mesmos termos que a unidade técnica. Esse é o relatório. Eu analiso cada uma das falhas. Não realização do desconto da contribuição previdenciária. A entidade tomadora não procedeu ao desconto referente ao pagamento do INSS sobre as despesas efetuadas com os funcionários da entidade, o que contraria o artigo 13, inciso 3º, a linha B,
do provimento 2994 e artigos 31, a linha A e 12 da Lei 8.212/91. Como a responsável foi citada por diversas vezes e não se manifestou contra essa falha, a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas posicionam-se pela irregularidade do item, posição que sou obrigado a acompanhar. 2. A ausência de apresentação do quadro demonstrativo da despesa. Não foi juntado o quadro, não houve defesa, também acompanho. 3. Pagamento efetuado à própria gestora da entidade. Na instrução 38806, peça 6 da Unidade Técnica, foi apontada a ausência do recolhimento do saldo residual da transferência. Na instrução 977307, peça 22, a Diretoria de Análise de Transferências apontou como irregularidade a realização de pagamentos à gestora da entidade, a senhora Ivete Terezinha, no valor de R$ 4.766,86. A responsável manifestou-se senhor presidente, para simplificar, feitos todos os cálculos e apresentadas as planilhas, restou um valor que a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público apuraram a devolução de R$ 1.000,06. Eu transcrevo todos os cálculos e estou acompanhando. Item 4, ausência de aplicação financeira. Também realizados todos os cálculos. Também constatou-se esse valor de R$ 2.392,51, que deverá ser devidamente atualizado. Em suma, senhor presidente, eu estou acompanhando as manifestações pela irregularidade das contas, condenação ao recolhimento do valor de R$ 1.000,06 devidamente corrigidos pela senhora Ivete Terezinha Mignon. Recolhimento também dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. É isso, senhor presidente. É o voto acompanhando as manifestações. Então, pela irregularidade com recolhimentos. Está em discussão. Está aprovado. Processo 184-52609. Trata-se da prestação de contas da aplicação de recurso no valor de R$ 212.887 e transferidos em 2008 à Associação de Moradores de Jardim Itália. Senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, eu já gostaria de poupar tempo e solicitar a vista desse processo. Vistas concedidas. Processo seguinte, salvo engano, encontra-se com vistas. Isso. Está em vista ainda com o conselheiro Nestor, né? Salvo engano. Se não tiver em vista, eu acho que está em vista. Se não tiver, fica adiado. Eu solicito, por favor. Processo seguinte. Não, o processo que Vossa Excelência fez referência é o 184? É o 185-11509, que eu estou anotado aqui como vista, em vista com o conselheiro Nestor. Isso que ela acabou de pedir? Tá, então continua com vista. Eu gostaria apenas de confirmar se realmente está em vista. Está em vista. Então, processo seguinte, 816-913, a inativação da senhora Fernanda Bonini Sestari, professora de Bela Vista do Paraíso. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela legalidade de registro, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais. Entretanto, manifesta no sentido de aplicar multa à entidade em razão do atraso de 75 dias no envio dos autos. O Ministério Público, a peça 22, opina pela legalidade de registro. Por equidade, deixa acolher a proposta de multa, estendendo ao município tratamento dispensado para a Previdência em milhares de casos, o exemplo decidido nos termos do acórdão 32063 e 32073 da segunda Câmara deste Tribunal. Observe tratar-se de município de médio porte, que permite presumir enfrenta dificuldades técnicas operacionais de pessoal ainda mais graves do que as enfrentadas pela Paraná Previdência. Assim, senhor presidente, afastando a multa pela legalidade de registro. Pela legalidade de registro, em discussão, está aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é a questão discutida sobre a aposentadoria especial de professor. A dúvida aqui é a seguinte: eu acho que Vossa Excelência não participou das discussões, salvo engano, porque Vossa Excelência ainda não integrava a Câmara quando houve a discussão. A questão, em resumo, é saber o seguinte: os professores têm direito à aposentadoria especial pela Constituição. Mulheres se aposentam com 25 anos de contribuição, homens com 30. A discussão é a seguinte: se trabalharem menos do que esse tempo, a proporcionalidade deve ser dada sobre o tempo especial ou sobre o tempo geral? Ou seja, se a professora, mulher,
trabalhou, suponhamos, 23 anos. Como se calcula a aposentadoria? 23, 25 avos ou 23, 30 avos? O tribunal parece que vem entendendo que tem que ser feita a proporcionalidade sobre a regra geral, 30. Contudo, localizei decisões do Supremo Tribunal Federal em que é clara a opção pelo cálculo mais favorável. Transcrevo o RE, a emenda do recurso extraordinário 717701, embargo de declaração, exatamente aqui do Paraná, relator ministro Lewandowski. Permita-me interromper. Eu tive a oportunidade de ver lançada essa discussão na sessão anterior da qual participei e pedi vistas do processo para refletir. Faço o mesmo com esse. Pois não. O processo seguinte é também um processo que causou alguma... Processo também, senhor presidente, que causou alguma perplexidade, alguma discussão, é auxílio reclusão. Processo 331.992.12. Trata-se de auxílio reclusão concedido à senhora Iraci Manente Ferreira, cônjuge, e a Caroline Manente Ferreira e a Enzo Manente Ferreira, filhos menores do ex-servidor Cláudio Alves Ferreira, investigador de polícia, preso em 24 de 11 de 2009. Analisando o caso, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro do ato, por compreender que o artigo 59 da Lei Estadual 12.398/98 não ampara a concessão e exame, dado que o servidor permaneceu recebendo seus proventos, ainda que de maneira reduzida, conforme manifestação à peça 38. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público de Contas, peça 39. Ressalto que os proventos percebidos pelo servidor equivalem a R$ 1.969,66, já subtraindo do salário integral a redução decorrente de afastamento, R$ 1.164,03. O valor do auxílio reclusão, conforme se depreende da página 36 da peça 2, equivale a 33% do salário do interessado para cada dependente. No caso, como há 3 dependentes, o valor total é de R$ 2.328,29. É esse o relatório. Passo ao voto. Preliminarmente, merece destaque, preliminarmente é de relevo destacar que os acórdãos 217111, 271110 e 253110, todos da segunda Câmara, contêm já discussões sobre a competência desse tribunal para analisar a legalidade da concessão do auxílio reclusão aos dependentes do servidor preso, por ter sua função nivelada às de pensão, concluir... Auditor, só para que eu não cometa nenhum equívoco, o senhor está relatando o 29.1383/04? Não, o 331.992.12 é um auxílio reclusão. Um auxílio reclusão? Isso. Ele não está com pedido de vistas deferido? O que eu estou anotado aqui é que já foi devolvido. Foi devolvido? Sim, o que eu tenho anotado é que foi devolvido. Mas é também uma matéria bem polêmica. Se Vossa Excelência... Não? Então... Preliminarmente, então passo ao voto. Preliminarmente, é de relevo destacar que os acórdãos tais, como eu mencionei, já se debruçaram sobre a competência do tribunal e concluíram que o tribunal tem competência. Muito bem. A redação do artigo 59, parágrafo 3º da Lei Estadual 12.398/98 diz o seguinte: artigo 59. A pensão decorrente de prisão do segurado, auxílio reclusão, será concedida ao conjunto de dependentes do segurado recolhido à prisão que não receba remuneração, vencimentos ou proventos de inatividade. Parágrafo 3º. Se, cumulativamente com condenação penal, o segurado sofrer perda da função pública, a pensão decorrente de prisão será devida até o 3º mês subsequente ao da sua liberação.
A redação da lei permite dizer-se que há ligeira ambiguidade, uma vez que o não percebimento de remuneração é requisito do segurado ou conjunto de dependentes. Vou ler novamente. A pensão decorrente de prisão do segurado será concedida ao conjunto de dependentes que não receba remuneração. De forma que me parece que dá margem a se entender que a não remuneração é de quem? Do segurado ou do conjunto. Mas, prossigo. Na possibilidade do requisito se referir aos dependentes, é possível argumentar que os beneficiários não devem receber remuneração para impedir que um dependente com rendimentos e boa condição de vida ganhe um benefício voltado para a população de baixa renda. Vê-se, no entanto, que no auxílio reclusão existente no regime nacional de previdência, fixado pela Lei 8213 de 91, a proibição de remuneração é direcionada ao segurado. Mesmo que os dependentes tenham remuneração superior à população de baixa renda, a perda da remuneração do servidor é significativa para os dependentes. No caso da Paraná Previdência, em que os segurados têm remunerações superiores, a falta dessa remuneração se faz ainda mais sentida. Dessa forma, do teor literal da lei, extraem-se 3 requisitos essenciais à concessão, que devem ser observados simultaneamente. 1. Ocorrer a prisão do servidor segurado. 2. A condição de dependente em relação ao servidor dos pleiteantes. E 3. A ausência de percebimento de remuneração, vencimentos ou proventos. Ao tentar transpor a disposição legal para o mundo fático, percebo dificuldades que perquirir a aptidão de sua incidência no plano real. A meu ver, a obrigatoriedade de que o segurado preso não receba remuneração alguma torna a existência do auxílio reclusão quase que exclusivamente teórica. Tanto é assim que o artigo 160, incisos 3º e 4º do Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná prevê apenas a redução dos vencimentos nos casos de prisão, silenciando-se quanto a eventual hipótese de não recebimento dos valores. Vale dizer, ao mesmo tempo em que a lei previdenciária exige a ausência de remuneração para conceder o benefício no caso de prisão, que é a hipótese de incidência do auxílio reclusão, o Estatuto dos Servidores Paranaenses determina tão somente a redução de 1 a 2/3 do montante remuneratório. Ora, a aparente incongruência entre os diplomas legais pode acarrear no entendimento de que a previsão do artigo 59 da Lei Estadual 12.398/98 era meramente ilustrativa, estando destituído de qualquer utilidade. Poder-se alegar que o impedimento para a percepção do benefício é decorrente da ausência de suspensão da remuneração do servidor pelo poder público. No entanto, não seria justo punir os dependentes por uma falha procedimental da administração pública. Contudo, inexiste previsão legal despropositada. Esta é uma regra de hermenêutica, como ensina insuperável, na dicção de muitos, no jargão, insuperável Carlos Maximiliano. É para dar valia ao benefício, sob o prisma da razoabilidade em atenção ao direito fundamental, que se pretende proteger. Entendo que a redução remuneratória do servidor segurado levado à prisão é suficiente para garantir o pagamento do auxílio reclusão. Assim, com a devida vênia, manifesto-me pela legalidade de registro. Vou tentar resumir, senhor presidente. Veja, o valor do auxílio reclusão equivale a 33% do salário do interessado. Aqui, o salário passou de 1.939, ele teve uma redução de R$ 1.164,03. Porque, então, o que poderia haver, a meu juízo, então, no mínimo, seria um direito de opção dos dependentes. Porque, na verdade, é uma situação complexa, porque a remuneração é de quem? É do segurado ou dos dependentes? É do segurado. Permite uma parte? Eu também andei refletindo sobre essa questão, uma vez que nós temos um pré-julgado 16 que fixa, que diz assim,
Auxílio reclusão, o tribunal estabeleceu o critério econômico, baixa renda deve ser aferido apenas em relação ao segurado. Inteligência no artigo 201 da Constituição. Com base nisso, eu andei refletindo, veja só, doutor Sérgio, o que eu pensei? O segurado, o que existe é uma relação diferenciada. Existe a relação do servidor, que é um estatutário, porque nossa relação é de estatutário, e existe uma relação do vínculo previdenciário. São duas coisas distintas. E nós não podemos nos fixarmos no critério baixa renda que está na Constituição, porque até mesmo o nosso salário mínimo regional é diferente do critério federal. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que o servidor, ele contribui para a formação do patrimônio. E atualmente, numa inteligência ou numa interpretação da nossa Constituição, quais os critérios que, né, existe o critério contributivo. Ele contribuiu. Então, ele continua, ele mantém o status de segurado. Ele pode vir a perder quando sair da cadeia. Então, essa questão do auxílio reclusão deve ser repensado. Tanto é o que me levou, porque tem um recurso de revista, que me levou a pensar sobre isso, porque nós estávamos vendo sobre o viés do segurado, e até mesmo o Paraná Previdência levantou nas questões que ninguém aqui no Paraná recebe menos de 1.135, que já fugiria o critério sobre o prisma do segurado de baixa renda. Então, eu acho que a relação que deve prevalecer, no meu entender, é esse vínculo. O servidor contribuiu, no caso que eu examinei, durante 9 anos. E por uma infelicidade, não questiono, ele acabou cometendo um delito e saiu, teve um dos efeitos secundários de uma sentença penal, a perda do cargo. Mas isso estende-se à figura segurado daquele que contribuiu? Essa é uma das questões que me levaram a uma reflexão, doutor. Sim, então, agradecendo muito a posição de Vossa Excelência, na verdade, de tudo que Vossa Excelência mencionou, está reforçando a tese que acabo de apresentar. Né? Vossa Excelência está dizendo que deve ser considerada não a renda do preso, mas a renda dos segurados, dos dependentes. O preso é o segurado, os dependentes são os filhos e esposa. Ou seja, Vossa Excelência está dizendo, olha, citou o pré-julgado 17, que disse exatamente... 16, que disse exatamente, nós temos que considerar a renda dos dependentes. E reforço que eu é que me manifestei nesse processo, só para dizer que essa reflexão veio depois, quando eu examinei um recurso de revista. Por isso me sinto... No dever, né? No dever de conversar e me sinto livre para expor minha opinião, porque até então prevaleceu o entendimento nesse parecer da súmula 16. E tanto é por isso que eu dei pela negativa. E posterior, acho que foi no dia 29 de julho, é que eu tive a oportunidade de reestudar essa matéria e fazer essa reflexão que, como o senhor foi nessa linha, eu aproveitei para explanar a minha reflexão. Eu faço, então, incluir no voto essa manifestação verbal de Vossa Excelência, que, inclusive, menciona que volta atrás na sua posição anterior, que evolui no seu pensamento, já que foi Vossa Excelência a procuradora, expondo... Se o senhor quiser, pode citar o parecer que eu falei no recurso, porque daí fica mais claro. Perfeito. Vossa Excelência pode me encaminhar, então, por e-mail, que eu faça incluir tudo isso e esclareço qual é a posição. Já passo para o senhor aqui. Não, se puder passar por e-mail, para mim é melhor, que eu ganhe tempo na digitação, se puder. Então, senhor presidente, creio que caminhamos para esse entendimento, mas eu vou ficar calado aqui, porque temos ainda que ouvir os demais, Vossa Excelência e o... Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A doutora Valéria lembrou desse processo de Vossa Excelência antes do início da sessão, também lembrou desse recurso,
e me parece que eu fui relator desse pré-julgado. Sim, e me lembro muito pouco dele, mas me lembro com clareza que ele foi feito fundamentalmente com base em precedentes judiciais. Não foi um entendimento que saiu, né, de alguma tese diferenciada. Foi um entendimento que eu retirei de precedentes judiciais. Então, em relação a isso, eu ainda tenho bastante resistência a mudar, porque eu entendo que alguns tribunais... Vossa Excelência permite uma parte, mas pelo que eu entendi do pré-julgado, o pré-julgado de Vossa Excelência diz exatamente que deve ser considerada a remuneração do dependente. Vossa Excelência? Ok. Então, não precisamos, nesse pedaço, nos ater à questão da remuneração dos dependentes. Vossa Excelência faz um voto no sentido de conceder, de julgar legal ao contrário. O auxílio reclusão. Sim, ao contrário. Precisamos verificar a remuneração dos dependentes e não do preso que é o segurado. Certo. Certo. É uma teoria muito boa. Agora, a pergunta que faço a Vossa Excelência é o seguinte: isso foi verificado no âmbito do processo? Pelo que tenho aqui, sim, porque os 2 filhos são menores e, pelo que tenho aqui, consolidado no voto, a cônjuge também não recebe, certo? Essa questão fática, eventualmente, poderia estar errado, mas pelo que tenho aqui no voto, foi verificado e eles não têm renda. Não tem renda se não... ok. Porque houve a redução, porque a doutora Valéria citou que esse servidor teria sido exonerado por decisão judicial também. Não, eu também não tenho esse dado, não. Ele está preso, porque o que diz é o seguinte, que se ele for exonerado, a lei diz, a lei que trata do auxílio reclusão, se ele for exonerado, está preso, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão até 3 meses depois que ele for solto. Então ele está preso. Foi solto hoje, setembro, outubro, novembro, dezembro, até dia... Que dia é hoje? Dia 6? Ele foi solto hoje. Até dia 16 de dezembro, a família, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão. Bom, aí a partir daí não mais. Então, pelo que eu tenho aqui, neste caso, não aconteceu isso. Ele está preso ainda e não perdeu o cargo. Ele teve a redução significativa do vencimento, da remuneração total, de uma parte. Então, senhor presidente, Vossa Excelência está de acordo? Está de acordo? Porque eu entendi que, na verdade, o pré-julgado é exatamente no sentido da tese que nós... Então, relator, como é que ficamos aqui? Ficamos pelo deferimento da pensão aos 3 beneficiários. E Vossa Excelência irá acordar com o voto dele? Da pensão decorrente do auxílio reclusão? Não, é o auxílio... Desculpa, é que o nome é auxílio reclusão. É porque tem natureza previdenciária, né? O auxílio reclusão está sendo aqui, pelo meu voto, considerado legal e deferido. E esse auxílio é para cada um dos 3, dos 2 filhos menores e a cônjuge. Você está concordando? Sim. Não querendo causar insatisfação e até, eventualmente, uma rebelião, mas eu vou pedir vista do processo. Pelo que eu vi aqui, fui o único que não fiz uso dessa faculdade. Não, e é um processo que envolve uma tese interessante, né? Então, que suscita uma discussão. Pode prosseguir com a pauta. Processo 291-38304, admissão nos casos de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente de saúde dos aprovados no teste seletivo disciplinado pelo edital 19/2003, promovido pelo município de Paranavaí. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 44, opina pela legalidade de registro dos atos de admissão. O Ministério Público de Contas, a peça 45, no mérito, corrobora a instrução da unidade técnica. No entanto, propõe determinação ao gestor municipal para que complemente os dados de movimentação dos admitidos junto ao sistema SIM-AP, informando a data de término dos contratos presentes nos autos, bem como adote medidas para atender ao pré-julgado deste tribunal, consubstanciado no acórdão 46309. Estou acompanhando as manifestações pela legalidade de registro e acolhendo a determinação proposta pelo Ministério Público. Legalidade de registro com determinações. Está em discussão, está aprovado.
Processo 684-3011, admissão de pessoal nos cargos de professor, cirurgião dentista, auxiliar de contabilidade e pedagogo dos aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2010, promovido pelo município de Alto Paraná, que aprovou os seguintes interessados. E trago aqui uma longa listagem que começa com a senhora Aline Maestre Polido e segue. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, a peça 31, propõe a aplicação de multas e determinação de parâmetros para próximos certames, em virtude de falhas apontadas no procedimento, quais sejam: o procedimento para a contratação da empresa que realizou o concurso, pesquisa de preço realizada pelo município baseada em propostas comerciais que não detalhavam os custos unitários dos serviços a serem prestados, em afronta ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Licitações, da Lei 8666. O fato de terem sido expedidas cartas convites para as mesmas empresas utilizadas como paradigmas para pesquisa de preço. E terceiro, falhas identificadas no edital número 1/2010. Outras falhas. No entanto, apesar das possíveis irregularidades, a unidade técnica opina pelo registro dos admitidos, tendo em vista que o lapso de tempo já constitui a sua estabilidade e considerando que agiram de boa fé, não restando comprovada qualquer contribuição para falhas do certame. O Ministério Público de Contas, a peça 33, manifesta-se pela negativa de registro das admissões, sem prejuízo das multas e determinações, além da instauração de tomada de conta extraordinária para apuração de eventual dano na formalização do convite 27 de 2010. Esse é o relatório. Passo ao voto. Primeiro ponto, a pesquisa de preço realizada pelo município baseada em propostas comerciais que não detalhavam os custos unitários. O responsável afirma, a peça 30, que na requisição da prestação de serviço, página 5 da peça 20, o secretário-geral da administração detalhou de forma unitária o serviço. Abre aspas, elaboração do edital de abertura do concurso público, elaboração e digitação das provas, aplicação e correção das provas, preparo da lista de presença e entrega do gabarito oficial e do resultado final à Comissão Especial do Concurso para devida divulgação. Informa que, diante da solicitação, foram encaminhadas as propostas para as empresas que não detalharam os custos do serviço, encaminhando o valor global. Ressalta também que os serviços licitados foram prestados em todos os seus itens. O artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Licitações, exige que o orçamento de serviços licitados tenha os seus valores detalhados em planilhas que demonstrem seus custos unitários. Essa exigência ocorre para que a administração pública tenha controle acerca dos gastos com a licitação, uma vez que diferenças nos preços individuais podem ensejar aumento no custo total de contratação. Dessa forma, a demonstração unitária dos custos protege a administração pública contra eventual sobrepreço. E isso é muito comum, né, nós sabemos, nas obras de construção civil, em que algumas vezes um preço, por exemplo, de um concreto de infraestrutura é subdimensionado, o preço da superestrutura, o concreto que aparece, é superestimado, e depois nós temos um aditivo, por exemplo, só da parte superestimada, né? O preço global é compatível com o mercado, mas a partir do momento em que são feitos aditivos só dos itens caros, obviamente que há uma distorção. Obviamente que ninguém iria, quer dizer, se fizessem aditivo completo, equilibrado, não haveria problema. Se fizessem aditivo só dos itens abaixo do mercado, a obra ficaria mais barata que o mercado. Mas normalmente o que ocorre é aditivo só dos itens mais altos. Mas aqui não houve nada disso, né? Foi um serviço prestado integralmente e é claro que a planilha detalhada dá mais tranquilidade e mais transparência para que possamos ter realmente o valor, segurança quanto ao valor. Mas continuo. Essa exigência ocorre para que a administração tenha controle acerca dos gastos com a licitação. Já li essa parte. No entanto, o município realizou efetiva pesquisa de preços, seguindo os ditames da Lei de Licitações. Dessa forma, em que pese ocorrer a falha, esta não trouxe danos evidentes ao custo total do serviço, pois foi possível comparar os preços globais, de modo a se evitar o sobrepreço e a contratar os serviços com base nos preços normais do mercado. Dessa forma, considero que a falha não é suficiente para ensejar a negativa registro dos admitidos, tampouco para determinar qualquer aplicação, qualquer sanção, mas
sim, suficiente para que se faça determinação pedagógica ao município, no sentido de que, nos próximos certames, exige o detalhamento dos custos do orçamento de serviço, de forma unitária para cada item, tal como exigido pela Lei 8666 de 93. Item 2. Expedição de cartas convites para as mesmas empresas utilizadas como paradigmas. A licitação ocorreu mediante a modalidade de convite tipo menor preço global. Essa modalidade é descrita no artigo 22, inciso 3º, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Senhor presidente, eu faço aqui toda uma análise em 2 páginas, mas no final também estou dando a mesma proposição, propondo que seja determinado que o município realize licitação de melhor técnica e preço, e estou nesse sentido, dessa determinação, no sentido de que o município adote como critério de avaliação das propostas a denominada determinado tipo, melhor técnica e preço, e nesse sentido estou acompanhando o precedente fixado no acórdão 3956-14 da 2ª Câmara. Estou à disposição para ler todo o restante da fundamentação. Terceiro, falhas identificadas no edital número 1 de 2010. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal identificou falhas no edital, conforme páginas 38 a 44 da peça 2. Esse é o edital. Decorrente da previsão de inscrição e recurso de forma presencial em horário restrito, mitigando a norma de acesso aos cargos públicos previstas, prevista na Constituição da República. E também a ausência de gratuidade nas inscrições para pessoas hipossuficientes economicamente. Quanto à inscrição e recurso presencial em horário restrito, o responsável afirma, peça 30, que essa prática sempre foi adotada pelo município e que nunca houve questionamentos por parte do tribunal acerca deste fato. Também afirma que nos próximos certames disponibilizará nos sites do município e da empresa vencedora da licitação 24 horas aos interessados para fazerem suas inscrições e solicitações de revisões. As inscrições estiveram abertas somente de 17 a 21 de maio de 2010, prazo muito curto, apenas no horário de funcionamento da Prefeitura, no mesmo local e também apenas durante o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal. Do mesmo local e também apenas durante o horário de funcionamento da Prefeitura, é que o edital possibilitou os recursos. Em que pese o fato de a inscrição e os recursos ocorrerem em horário comercial dificultar o acesso à entidade e o prazo de inscrições ser exíguo, 5 dias, ressalta-se que o concurso contou com um número razoável de inscritos, conforme lista as páginas 57 a 60 da peça 2, evidenciando que não houve prejuízo à publicidade no presente caso, ao menos para a população local. Senhor presidente, faço, então, longas considerações para, nesse caso, também propor determinação, e vou propor que eu conheça apenas o Distrito Federal tem uma lei de concurso público, uma lei detalhada, prevê prazo mínimo de inscrições, prazo mínimo para recurso, prevê, inclusive, salvo engano, que as provas orais têm que ser filmadas, e um detalhamento grande que nós precisamos que exista em todos os estados do Brasil e em todos os municípios. Então, eu vou propor aqui, senhor presidente, que seja determinado que esses concursos esses editais sejam publicados em site do município, que seja feita que seja permitida a inscrição durante pelo menos 15 dias e que seja permitido o recurso, preferencialmente por meio eletrônico também, por pelo menos 3 dias úteis, esses 3 dias úteis é mais ou menos o que as entidades nacionais, as organizadoras nacionais de concursos públicos, Fundação Carlos Chagas, SESC... Mas aqui no caso concreto, Vossa Excelência irá votar como? Estou propondo
legalidade de registro com uma série de determinações, incluindo essa, que é determinar ao município que em seus futuros concursos públicos torne público o edital em meio eletrônico, além do meio físico normal, que permita a inscrição por pelo menos 15 dias e que permita a interposição de recursos pelo menos em 3 dias úteis. Né? Posteriormente, vou dar uma estudada melhor na lei do Distrito Federal, porque, embora não exista uma lei, isso é uma questão de razoabilidade e defesa do princípio da moralidade, da publicidade, da isonomia, para que não haja cerceamento da participação. Obviamente, pois não. Eu não tenho muita convicção em relação a aprazar. Eu concordo com Vossa Excelência, é difícil. Tempo de veiculação e prazo recursal. Acho que se pode exigir e fiscalizar, na ausência de lei, um prazo razoável. Mas não que nós fixemos e qual seria o razoável. Eu concordo com Vossa Excelência. Nós estaríamos... Muito embora fosse, razoável, evidentemente, o ideal, né? Eu concordo com Vossa Excelência. O meu temor é que nós estivéssemos legislando, né? Mas eu creio que a função também do juiz é na falta, né, na situação de anomia, né, na falta de norma, o tribunal tentar fixar. Mas eu concordo com a Vossa Excelência. Nesse caso aqui, no caso concreto que estamos decidindo, Vossa Excelência avalia que foi dado um prazo razoável, então, o prazo para as inscrições e... Eu estou avaliando o seguinte, que como houve um número grande de inscritos e que como, pelo menos, a população local realmente parece que não ficou prejudicada no que diz respeito à isonomia e à publicidade, e considerando a boa-fé de todos, né, em princípio, não há nada no sentido contrário, eu estou dando a legalidade de registro, mas agora, pedagogicamente, estou tentando contribuir para que futuramente as coisas sejam aperfeiçoadas. E aí eu concordo com a Vossa Excelência, é difícil fixar. Onde é que está escrito, Sérgio? 15 dias. Não. Eu estou sugerindo ao tribunal que comece esse trabalho, não é? Se é que já não começou em outras decisões, que comece a tentar fixar algumas balizas razoáveis para os nossos municípios. Né? Eu não teria dificuldade nenhuma em assimilar o julgamento, a decisão de Vossa Excelência, no caso concreto, em ser pelo registro, porque avaliou que, no final das contas, e a toda evidência, não houve prejuízo para a disputa e para o recrutamento. Mas vou divergir de Vossa Excelência em relação à recomendação, notadamente na questão de se fixar, se delimitar um prazo. Eu vou acolher, então, a sugestão de Vossa Excelência, fazendo aqui um diálogo. Se Vossa Excelência, então, que diz que concorda que deve ser dado um prazo razoável, etc. Então, para que nós não legislemos, né, eu proporia, então, que a determinação seja mais genérica, dando a discricionariedade, que seja fixado um prazo razoável de inscrição e de interposição de recurso, e que seja isso divulgado em meio eletrônico. Veja só, para que não pareça que é alguma coisa um pouco aleatória da nossa parte, mas quando Vossa Excelência define pela legalidade desse aqui, leva em consideração, junto com o prazo, que por si só não ratificaria o concurso, mas levou em consideração que houve um grande número de inscritos. Portanto, relevou a ausência ou a exiguidade de prazo com a ampla adesão, a ampla inscrição de candidatos. Eu acho que, em cada caso concreto, teríamos que nos debruçar para saber se a resultante é razoável ou não. Motivo pelo qual, se Vossa Excelência concordar comigo, não terei dificuldade nenhuma em, aí sim, concordar com Vossa Excelência. Não, eu estou entendendo perfeitamente o raciocínio de Vossa Excelência, é cartesiano, é muito lógico, é silogístico. Vossa Excelência está dizendo, olha, se estamos julgando legal e dando registro, é porque consideramos que foi razoável o prazo. Então, como é que você vai falar contraditoriamente, determinar que ele fixe um prazo razoável? Creio que é isso que Vossa Excelência disse. Né? É que eu estou dizendo, olha, estou relevando, mas no fundo, esse prazinho aí não é dos melhores. Não há dúvida que todas as observações devem ser bem-vindas por parte do administrador. Né? Então, é isso que eu estou tentando dizer, olha,
vamos levar em conta uma série de... O frigir dos ovos, como Vossa Excelência disse, no final das contas, tá bom, não é motivo para não julgar. Mas, gente, esse prazinho aí não foi bem razoável, não. Ok. Tá? Tá bom. O auditor Tiago teria... Sim, senhor presidente. Na verdade, eu não consegui pegar quando o conselheiro relator fez a indicação de que havia em determinada peça processual a questão dos inscritos. Peça 50, não, páginas 57 a 60 da peça 2, evidenciando que não houve prejuízo à publicidade no presente caso, pelo menos, né, teve um número grande de inscritos. O que eu penso é que, não sei qual que é esse número grande de inscritos, para que cargo. É bom salientar, não sei se isso ajuda no seu raciocínio, mas Vossa Excelência em divergindo já estará vencido. Mas é bem-vindo o debate. É bem-vindo o debate. É bem-vindo o debate. Nós estamos aqui entre vento, ventania e furacão, vento, ventania e furacão, e ele pode eventualmente... Não, porque eu cada vez... Eu sei que é muito razoável o raciocínio, né, a averiguação de quantos foram os candidatos que se inscreveram, mas eu estou sempre, assim... É óbvio que nós não conseguimos saber quais foram os candidatos que não se inscreveram porque não souberam, né? É uma coisa que, infelizmente, escapa à nossa possibilidade. Mas, eu, até fazendo um paralelo com o raciocínio muito comum do conselheiro presidente dessa Câmara, conselheiro Nestor Batista, eu fico imaginando, se o município de Alto Paraná, digamos, se todas as pessoas interessadas no município de Alto Paraná souberam desse concurso, quantos seriam? Então, normalmente eu até faço um levantamento aqui no IBGE da população, mas nesse aqui não fiz. Não sei nem qual é a população de Alto Paraná, vou tentar aqui. Mas Vossa Excelência não quer fazer um pedidinho de vista, não? Não, por enquanto não. Eu pergunto o seguinte, os cargos eram auxiliar de contabilidade, cirurgião dentista, professor e pedagogo. Pedagogo, auxiliar de contabilidade. Isso. Professor, cirurgião dentista, auxiliar de contabilidade e pedagogo. 4 cargos. E Vossa Excelência saberia dizer quantos foram contratados para cada um? Professor, 20 horas. Devia ter numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cirurgião dentista, 1. Auxiliar de contabilidade, 40 horas. 1. Pedagogo, 40 horas. 1. Então, 24, 24, 1. Senhor presidente, então eu me rendi e vou acompanhar o voto do relator. Em relação, Vossa Excelência não concordou com a recomendação ou determinação? O próprio relator... Já adaptamos aqui, chegamos a um ponto. No texto do seu voto ele fará essa consideração, porque é fundamento de voto. Ok. Mas não é parte dispositiva da decisão dele. Só para entender, Vossa Excelência concordou comigo que poderia, não iremos incluir prazo, mas podemos falar que sejam fixados razoáveis, no dispositivo. Sim. Perfeito. Então, legalidade de registro. Legalidade e registro. Desculpa. Continua com a palavra. Processo 214-68211, prestação de contas da senhora Adelaide da Cruz Viana, presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Querência do Norte, em 2010. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 4. Após o exame do processo, o exame dos autos, a Diretoria de Contas Municipais pugna pela regularidade das contas. O Ministério Público propõe que as contas sejam julgadas irregulares em razão da contratação de serviços advocatícios e contábeis em contrariedade ao prejulgado número 6. Sobre o assunto, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se às peças 45 a 51, registrando o acúmulo de cargos pelo contador, o senhor José Jefferson Ramos, no presente caso, contratado por meio da empresa Org-Comp, Organização de Contabilidade. Eis que o município de Porto Rico e o Fundo Previdenciário Municipal de Porto Rico
o tem como responsável pela contabilidade. Do mesmo modo, a contratação do advogado, senhor Luiz Carolos Milharesei, por meio da empresa Conjur Consultoria sob comandita limitada, ofende ao pré-julgado número 6 desse tribunal, pois trata-se de terceirização indevida. Contudo, considerando que a matéria não estava no escopo da prestação de contas no exercício de 2011, mantém seu posicionamento pela regularidade do item. Voto. Consoante constatado no processo, em 2010 foram despendidos 26 mil para pagamento de serviços contábeis, ao passo que o contrato firmado com a empresa Aconjur para prestação de assessoramento jurídico, com duração de abril de 2009 a março de 2011, previu um montante de R$ 78 mil. Em sua defesa, a entidade justificou a contratação em razão da ausência de quadro próprio de servidores, eis que a taxa de administração fixada pelo Instituto de Previdência não comportaria o pagamento de advogados e contadores. Quanto às funções de contador e advogado, desempenhada por meio de empresas contratadas, resta configurada a contrariedade à orientação fixada no pré-julgado número 6, de acordo com o qual, em cumprimento ao comando contido no artigo 37(2) da Constituição, as funções de caráter permanente devem ser desempenhadas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Diversamente do que entende o Ministério Público, penso que essa questão não deve ser enquadrada como causa de irregularidade de contas, mas, senhor presidente, nós discutimos aqui com frequência essa questão, e aqui, pelo menos na Câmara, nós fixamos o seguinte entendimento. Olha, nos casos de municípios pequenos, quando os valores contratados forem módicos, por exemplo, um escritório de contabilidade de um pequeno município ou de uma Câmara Municipal, e o contador ganha lá R$ 1.500, R$ 2.000, nós entendemos que isso seria, do ponto de vista da economicidade, admissível. E lembro também que parece que o pré-julgado número 6 está sendo rediscutido, não é isso? Então, o entendimento que nós fixamos aqui foi nesse sentido. Quando esses profissionais tiverem sido contratados por um preço módico, que na verdade fique claro que se fosse contratado um profissional, ele receberia muito mais, as despesas seriam muito maiores e às vezes desnecessárias, porque uma pequena Câmara, como eu já usei aqui a expressão, às vezes uma Câmara de Vereadores do município de 3 mil habitantes, a contabilidade, com devido respeito, às vezes é mais simples que de uma padaria. Então, não parece... Então, nós chegamos a essa conclusão. Então, eu vou deixar de ler todas aqui as minhas considerações de 3 páginas, e, em resumo, é isso. Eu estou propondo a regularidade com ressalva. Em discussão, a legalidade com ressalva. Está aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra para o relato da pauta ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhora procuradora, doutor Sérgio, eu tenho em pauta um ato de inativação, o processo 338489 de 2011. Trata-se do exame da legalidade de concessão de aposentadoria à servidora do município de Rolândia, Eliane Pires. A instrução do processo identificou a incorporação aos proventos de aposentadoria de uma função gratificada FGC 02 e foi feita a diligência para que o município de Rolândia e o ente previdenciário apresentassem a fundamentação legal para essa incorporação. O prefeito de Rolândia manifestou-se no processo e esclareceu que o artigo 126 da Lei 1095 de 76 concede ao servidor que somar 5 anos de exercício de função gratificada a incorporação aos seus vencimentos do valor corrigido da maior gratificação recebida no período. Segundo essa manifestação, houve incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba no período de abril de 2006 até a data da aposentação da servidora. O cálculo foi feito com proventos integrais. O prefeito juntou aos autos cópia da Lei Municipal 1095 de 76
e além de parecer jurídico exarado por procurador municipal favorável à concessão à incorporação da verba função gratificada 02. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal expôs que o dispositivo que fundamenta a incorporação da função gratificada em comento é objeto de questionamentos em outros processos nesse tribunal. Isso porque a legislação que autoriza a incorporação integral e permanente de função gratificada, inclusive quanto aos proventos de aposentadoria, fere o caráter contributivo dos regimes próprios de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Além disso, mesmo que se entenda pela possibilidade da incorporação da referida verba, o entendimento fixado no processo 45357 de 2008 é no sentido de que, para haver incorporação de verbas transitórias aos proventos de aposentadoria, faz-se necessária a previsão em lei, em sentido estrito, cálculo proporcional que leve em conta o período de incidência da contribuição previdenciária sobre a respectiva verba e o tempo de contribuição. Opinou, então, pela exclusão da verba FGC 02 do cálculo dos proventos, cabendo ao servidor o direito de requerer a devolução dos valores eventualmente descontados a título de contribuição previdenciária. O Ministério Público de Contas manifesta-se pela negativa de registro do ato de inativação ante a irregularidade citada. E a proposta que eu apresento aqui, o voto que apresento, é no sentido, inclusive, já em sessão anterior, me parece que naquela precedente, quanto Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, passou a integrar essa Câmara, pelo chamamento do servidor, da servidora, no caso, para que possa se manifestar nos autos, também determinando ao município de Rolândia, a entidade previdenciária, que proceda à retificação do cálculo, observado, devido ao processo legal, observado, então, o direito de manifestação da servidora. Então, é a negativa de registro. Não seria ainda a negativa de registro. A ideia é que, do jeito que foi feito o cálculo, com essa incorporação dessa verba, seria o caso de negativa, mas, antes dessa negativa, a intimação da servidora para que possa tome ciência desse direcionamento. Qual é o precedente que Vossa Excelência... Foi uma sessão, me parece, da semana retrasada, que, com a presidência do conselheiro Nestor Batista, em diversos processos, até por sugestão do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, naquela sessão se procedeu da mesma forma em todos esses processos em que havia a indicação de negativa de registro de um ato de pessoal e não havia ainda sido chamado ao processo o beneficiário desse ato. Então, foi um zelo que foi incorporado por sugestão do auditor Sérgio Ricardo Valadares. Senhor presidente, obrigado. Conselheiro Tiago, provavelmente não foi exatamente esse caso. Foi um caso em que, por exemplo, quando vamos negar admissão, registro de admissão, ou quando haverá uma redução significativa da aposentadoria, então nós entendemos que deve ser oferecido o contraditório ao interessado, não é isso? A meu ver, ficou definido, não ficou a circunstância da redução, se é grande, se é pequena, mas sim um indicativo que o registro seria negado. Ele vai ser prejudicado e ele é citado. Mas aqui no caso, para essas situações, entrando no mérito e não na questão da defesa, o que eu tenho feito? Eu tenho adotado o princípio contributivo-retributivo. Contribuiu, recebe. E qual que me parece a forma mais justa de calcular esse binômio contributividade-retributividade? É a proporcionalidade. Olha, porque a própria Constituição, a própria Lei Geral de Previdência estabelece o seguinte: olha, poderá incidir contribuição sobre determinadas verbas. Pois não.
Apenas uma parte, eu não esclareci, mas, de fato, não ficou comprovado que havia incidência de contribuição previdenciária. Embora o prefeito referisse que houve essa contribuição, pelos documentos do processo não houve contribuição previdenciária. Ah, não, perfeito. Aí é outra história. Não estamos falando aqui de questão de direito, estamos falando de questão de fato. Se fosse premissa indiscutível que houve a contribuição, eu proporia a incorporação proporcional. Contribuiu 10 anos? Recebe 10/35. Mas então aí precisamos realmente verificar, dirimir essa dúvida de fato, e para isso me parece razoável que o interessado venha aqui e diga: olha, contribui sim, está aqui, contra-chequinho. Né? Concordo. Então, Vossa Excelência decide pela notificação ao interessado, dizendo que se abre mão de discutir a incidência ou não da função gratificada aí, e abrindo mão virá para ser aprovado para a sessão, é isso? Sim, virá, se for retirado, porque não houve comprovação de contribuição previdenciária e houve a incorporação integral, confirmadas esses dois fatos... Já estaria aqui o processo para ser registrado. Aí poderia ser registrado, exatamente. Se for feita a retificação. Né? Sim, havendo a concordância por parte do interessado com o recebimento sem a função gratificada. Exato. Okay. É isso? Não, é isso, lembrando que ele pode eventualmente dizer: olha, recolhi sim, 15 anos, olha aqui. E aí ele terá direito a 15/35, né, que é o que nós temos feito. Ok. Estamos inaugurando, então, um novo trâmite para as aposentadorias. Já foi inaugurado. Só estamos dando seguimento, então. Perfeitamente. Então está aprovado. Prosseguindo, tenho um outro processo de inativação, nesse caso de um servidor do município de Terra Roxa, processo 112.175/2014. O servidor foi aposentado e resta da instrução a indicação do Ministério Público de Contas para que seja emitida recomendação ao prefeito de Terra Roxa, no sentido de que os médicos integrantes da Junta Médica Municipal, em razão do caráter típico e permanente do exercício de suas atribuições, sejam providos por servidores efetivos nomeados por meio de concurso público. Então, o que verificou aqui o Ministério Público, que a perícia médica que foi realizada no servidor foi realizada por junta médica composta de médicos que não ocupantes de cargos efetivos do município de Terra Roxa. No resto, tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto o Ministério Público opinam pela legalidade de registro. Então, a minha proposta é pela legalidade de registro com essa recomendação sugerida pelo Ministério Público de Contas. Legalidade e registro. Então. 390, 342 de 2005, uma admissão de pessoal do município de Ivatuba. É um teste seletivo realizado em 2005, edital 4 de 2005. Cargos de médico, 1 vaga, e enfermeiro, 2 vagas. Nesse caso, o processo teve uma tramitação bastante extensa e, ao final, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade de registro das admissões com determinação ao gestor para que proceda à correta alimentação do sistema SIM-AP. Embora pelo menos em uma ocasião, o gestor tenha informado que houve alimentação correta do sistema, o que constata a unidade técnica é que essa alimentação não havia sido feita até a data do seu último parecer, que é desse ano. O Ministério Público de Contas entende correta o opinativo pelo registro do ato, e aqui eu vou também aderir à instrução da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal para propor a legalidade de registro com essa determinação ao gestor que
que promova a correta alimentação no prazo. Aqui é necessário aquele fechamento do bimestre, então é adaptado a esse prazo de fechamento do bimestre do sistema. Então, Vossa Excelência vota pela legalidade e registro com as recomendações. Com determinação para a alimentação correta do sistema. Com determinação para a alimentação, que já não foi feita, né? O gestor disse que foi feita. Na verdade, vários gestores já, como esse processo, como disse, é um pouco antigo. O gestor disse que foi, mas foi ou não foi? Não, segundo a unidade técnica, não foi. Aqui fica essa questão. Eu pensei, Vossa Excelência talvez esteja pensando na multa. Pois é. Mas aqui eu preferi, assim, me resguardar, até porque já vinha de um outro gestor essa obrigação. E esse outro gestor havia solicitado um prazo para o senhor Vanderlei Oliveira Santini. Essas obrigações do município são obrigações impessoais, né? Mas a multa não, detentor o ocupante do cargo, né? Exato, mas a multa nós aplicamos à pessoa física. Então... Sim, se pessoaliza depois a se identificar quem está ocupando o cargo. Mas ela é independentemente, você assume a função, você assume um plexo de ônus em relação à administração pública. Sem dúvida, mas eu entendo que esse ônus, ele, no âmbito de uma administração municipal, o preenchimento do sistema, e não sei quais dados eventualmente já foram informados, quais dados não foram, mas esse ônus eu entendo que é uma circunstância que, a meu ver, atenua essa obrigação em relação ao gestor que sucedeu aquele que seria o obrigado. Mas acho que a multa já é uma atenuante, né? A possibilidade dele se remir, dele se ver livre de um incômodo com uma contraprestação pecuniária, né? Ela já é um quantum minorum. Vossa Excelência me permite? Eu, talvez, conversando, talvez nós nos entendamos, como já fizemos aí no outro processo. Eu penso que qualquer sanção, seja na órbita penal, seja na órbita administrativa, uma coisa é sanção, outra coisa é reparação de dano. E Vossa Excelência conhece isso melhor do que eu. Mas qualquer sanção, ela deve observar a questão da responsabilidade subjetiva e não objetiva. Então, quando esse processo, na verdade, já passou por vários responsáveis aí no município de Ivatuba, né? Nós teríamos que aplicar a sanção para quem efetivamente contribuiu para a falha e de maneira subjetiva, com dolo ou culpa, né? Pelo menos isso, dolo ou culpa, nas suas modalidades de negligência, imperícia e imprudência. Imprudência. Então, eu entendo que tem que ser feita essa avaliação para cada um dos gestores. E tenho a impressão que, por economia processual, não devem ter sido citados todos esses gestores para cada um, para avaliar a culpa de cada um, para depois receber a multa, que na época devia ser de R$100. Mas então eu tenderia a não aplicar a multa. O processo é de 2005. Eu tenderia a não aplicar a multa. A preocupação com o sistema eu acho fundamental, porque a nossa segurança. Como eu vou saber se está sendo obedecido a ordem de classificação, se o servidor pode ser aposentado? Isso é uma questão muito séria. Eu sempre olho o sistema com um certo cuidado. Eu analisei várias vezes, acho que o relator intimou várias vezes, não foi, doutor Tiago? O senhor pediu várias vezes para que eles procedessem à alimentação do sistema. E essa é a grande preocupação, é através do sistema que se verifica a veracidade das informações, porque são dados não têm vida. A hora que você começa
a confrontá-los é que você obtenha informação para saber se realmente foi obedecida a ordem de classificação, se o servidor está ocupando o cargo para qual ele ingressou no serviço público, impede uma série de irregularidades como ascensão funcional, e nós temos percebido que a alimentação dos dados está nos permitindo verificar acúmulos de cargos por funções que a Constituição assim não permite. Então, realmente, quando o doutor insiste numa aplicação de multa, eu entendo que é uma forma de fazer com que o administrador cumpra aquilo que ele tem que fazer. Senhor presidente, talvez expondo algumas circunstâncias facilite a votação. Na verdade, foi feita uma diligência inicial, inclusive era outro relator, para que se justificasse a utilização do teste seletivo, ao invés do concurso público. Também foi necessário aqui, foi requerido pela então diretoria jurídica, que o município anexasse ao processo documentação comprovando o convênio firmado com o governo federal. As contratações foram feitas em 2005, segundo o que justificou o município, para atendimento ao programa Saúde da Família. Novas diligências vieram, na verdade, aquele então prefeito, o senhor Adolfo Joaquim Sempre Bom, informou já em 2007 que havia alimentado o sistema. Eu entrei, inclusive, aqui num parecer da diretoria jurídica de 2012, e ela faz referência, o parecer faz referência que apenas os dados da candidata Fernanda Lanner não teriam sido inseridos, isso lá em 2012. Então o doutor Joaquim Sempre Bom foi quase sempre bom. Quase sempre bom. Depois veio o prefeito Vanderlei Oliveira Santini, que aí no final de 2012, ou em 2012, requereu uma dilação de prazo, já seria a terceira diligência para alimentação. Ele requeriu uma dilação de prazo, só que aí houve um problema na tramitação do processo, talvez nesse período ainda estivesse sendo feita a digitalização, porque esse pedido de dilação de prazo de 2012, ele apenas foi encaminhado ao gabinete, o gabinete apenas tomou conhecimento na metade de 2013. Já era outro o prefeito, então foi feita a nova diligência para esse prefeito, Robson Ramos, que ao final compareceu ao processo, informou que duas dessas contratadas, inclusive essa Fernanda Lanner, faz referência que teve seus atos de admissão de pessoal devidamente inseridos no sistema SIM-AP, mas também informa que as mesmas haviam deixado a administração municipal já em 2006. E, ao final, então, foi essa manifestação, e aqui eu fico realmente reticente para entender que o senhor Robson Ramos, ou mesmo o senhor Vanderlei Oliveira Santini, ou até o senhor Adolfo Sempre Bom, deveriam ser multados por conta dessa falha. Bom, como eu já sinalizei, eu vejo com dificuldade como não imputar objetivamente ao gestor público o desembaraço de situações burocráticas como essas, como principalmente esta de alimentar de dados o Tribunal de Contas. Lembrando até o que trouxe o auditor Sérgio, estabelecendo os elementos da culpa, negligência, imprudência e imperícia. Há um livro muito interessante do professor Juarez Tavares, que
que foi professor na UEL e foi procurador regional da República no Rio de Janeiro, chama-se Direito Penal da Negligência. E ele estabelece que a culpa, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma negligência em sentido genérico. Ou seja, colocando para dentro do conceito da negligência, imperícia ou imprudência. A imprudência, na medida em que não se reconhece um dever, uma necessidade de prudência em relação a algum acontecimento. E a imperícia é não visualizar que você não detém condições técnicas, de habilidade, de instrução capazes de fazer você vencer determinado ato de modo seguro e sem causar nenhum dano a alguém ou a alguma coisa. De modo que, partindo desse exemplo, tenho para mim que o gestor público ele não pode se admitir negligente. De modo que, então, vejo como uma imputação objetiva para o gestor público o de fornecer, municiar órgãos, notadamente este Tribunal de Contas, de todos os elementos possíveis, necessários, para que se possa bem ou corretamente avaliar esses atos administrativos. De modo que me parece que não há como não impor a multa no caso em questão. Vossa Excelência vai colocar em votação? Não, pode discutir, está aberto. Discutir. Claro. Não, naquele processo anterior nós rapidamente chegamos a um consenso. Eu tenho a impressão que nesse, para nós chegarmos a um consenso, demoraria um pouco mais. Eu não vejo, na verdade, com a devida vênia, no Estado, na minha concepção de Estado democrático, a forma de imputação, nesse caso, imputação objetiva. Vejo as possibilidades de imputação objetiva, como no caso de dano ao meio ambiente, não é? Em que há um derramamento grande de petróleo e uma empresa hiper suficiente do ponto de vista econômico pode sim ser responsabilizada, inclusive para que esse dinheiro não só tem que reparar o dano ambiental, como o dinheiro da sanção pode ser usado para proteção do meio ambiente, etc. Mas, tirando casos muito raros, eu não vejo como haver a responsabilidade objetiva. Penso que, na verdade, é essa a evolução histórica, né? Vejamos, por exemplo, o caso das multas de trânsito, fazendo apenas um comentário. Antigamente, na época do regime militar, era assim: a pessoa era multada e podia recorrer. Depois de tantas decisões do STJ, hoje, do Superior Tribunal de Justiça, o que aconteceu? A pessoa não é multada imediatamente. Ela é notificada para se defender. Não aceita a justificativa, ela é apenada. Aí vem o recurso. Então, por que eu digo isso? Já tive casos concretos de um amigo em que ele precisou avançar o sinal para que uma ambulância parasse. Ele foi fotografado, mas ele simplesmente mencionou: olha, eu avancei para que uma ambulância passasse. E o próprio órgão de trânsito verificou na foto que havia ambulância. Ou seja, é preciso dar a oportunidade de defesa. Então, eu vejo assim, vejo que a multa, a sanção, não é objetiva, na minha avaliação. Então, é preciso que as pessoas sejam ouvidas e que, eventualmente, justifiquem. É óbvio que alimentar o sistema, e aí eu estou aplaudindo a manifestação da doutora Valéria, é fundamental para que o órgão de controle possa exercer as suas atividades, né? Nós temos grandes sistemas da administração pública no Estado, temos o CIAF, na União temos o Sistema de Administração Financeira, o CIAF, temos o CIAP, Sistema de Administração de Pessoal, são feitas auditorias nesses sistemas, etc. Então, claro que é importante, mas nós já vimos casos em que, por um determinado motivo, isso não é informado. Ali no caso, a brincadeira que fiz com o doutor Adolfo, quase sempre bom, né? Adolfo Sempre Bom, o nome do nosso responsável aí. Segundo o relator, salvo engano meu, faltou apenas o nome de uma pessoa, né? Então, não vejo realmente gravame suficiente. E mais,
dada a tramitação do processo, o processo vai para o sítio para ser digitalizado, depois volta, aí o relator só toma conhecimento do pedido de dilação de prazo 1 ano depois. Então, não é isso? Não sei. No final, Vossa essa parte eu conferi que não Vossa Excelência nem era o relator, foram vários relatores, etc. e tal. Então, por economia processual também, eu não vou... A discussão com Vossa Excelência, acho a discussão interessante do ponto de vista jurídico, essa discussão teórica sobre a multa objetiva ou subjetiva. Mas aqui, no caso concreto, eu não sei nem se isso... Né, envolve tantos aspectos fáticos de saber realmente quem foi citado, se não foi, etc., e quem seria o responsável, que eu talvez, eu acho que não bom, de qualquer jeito, estou adiantando meu voto, com o devido respeito à posição de Vossa Excelência, eu vou votar com o relator, com o devido respeito, evidentemente. Ok, então, fazendo uso do privilégio de ser presidente, acho que a argumentação de Vossa Excelência serve a 2 casos específicos. Os de grande monta, como fez referência ao meio ambiente, que esse sim você tem que perseguir o real ânimo do responsável pelo dano, pela falta, e no outro caso, o exemplo do motorista, que para mim não serve muito bem ao gestor público. O motorista é uma pessoa que tem um certo descompromisso de bem conhecer as regras, a burocracia da administração. Mas, enfim, eu me dou por vencido, pelo menos nessa sessão, e declaro por 2-1 pelo registro. Obrigado. Então, senhor presidente, era a minha curta pauta. Agradeço. Depois da curta, mas substanciosa pauta do auditor Tiago, protocolo 218471, uma transferência voluntária de recursos entre o Instituto Ambiental e o município de Guaraniaçu. Os exercícios financeiros englobados foram 2009, 10 e 11, valor pouco mais de R$92 mil, para a implantação do projeto de recuperação de áreas degradadas em fundo de vale, visando a implantação de infraestrutura e alternativas de lazer, preservando os recursos hídricos e ambientais de responsabilidade do representante legal que nomina. Houve uma análise inicial da DAT pela irregularidade diante da não apresentação de informações que complementariam e atestariam o término da vigência do convênio. Houve o contraditório, foram trazidos documentos, notadamente os faltantes, para, em nova manifestação, a DAT opinar aí sim pela regularidade, tendo em vista a celebração de termo aditivo, prorrogando a vigência. O MP da nossa Corte, por meio do parecer, sugeriu o sobrestamento do processo até o final do prazo para emissão aí sim de juízo definitivo. Decorrido o prazo, a unidade técnica reiterou a manifestação pela regularidade e o Ministério Público consignou a ausência de documentos essenciais à análise conclusiva, e a DAT passou a reexaminar também, apontando a possibilidade ou o julgamento pela irregularidade, porque o plano de trabalho não atenderia às exigências da resolução do tribunal, não houve termo de conclusão de obra, ausência do edital de tomada de preços e da proposta do licitante vencedor, utilização de 2 empresas na execução do projeto, do objeto conveniado, necessidade de esclarecimentos acerca do relatório de acompanhamento dos serviços. Em virtude de manifestações apresentadas pelos interessados, a DAT opinou depois conclusivamente pela regularidade da prestação de contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. Houve ajuntada, me parece que de muitos documentos, porque vamos das peças 36 a 59, depois das 63 a 68, com vários documentos que foram juntados. Evidentemente que acabou-se mostrando que
um caso especificamente que me interessou foi da contratação de 2 empresas contratadas. Houve um abandono da obra, uma notificação extrajudicial da primeira construtora e a necessidade da contratação de uma nova empresa que aí sim continuou e concluiu a obra. Evidentemente que caberá ao município buscar alguma reparação à primeira empresa que não deu conta da totalidade do contrato. Então, meu voto é seguindo os pareceres, por último, do Ministério Público. O voto é pela regularidade com ressalva, coincidência da súmula 8, as contas apresentadas. É o relatório e voto. Está aprovado. Protocolo 265167/12, prestação de contas e transferência voluntária entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel, exercício 2011, valor quase R$890 mil, oferta de educação básica na modalidade de educação especial a 2 escolas daquela localidade, e a DAT de início encontrou irregularidades capazes de comprometer o julgamento das contas, consubstanciadas na ausência de cópia de publicação do termo de convênio, ausência de extratos de aplicações financeiras e ausência de comprovação de pesquisa de preços para aquisição de combustíveis. Houve contraditório com documentos e argumentos. Em nova manifestação, a DAT opinou agora sim pela regularidade com ressalva. Igual foi a avaliação do Ministério Público. O ajuste das falhas inicialmente apuradas foi realizado no transcurso da instrução, motivo pelo qual o meu voto é de acordo com as intervenções, pela regularidade com ressalva, coincidência da súmula 8. Em discussão, está aprovado. Protocolo 6887/12, prestação de contas, também transferência voluntária, Secretaria de Estado da Família e o município de Itapejara do Oeste. Valor pouco mais de R$30 mil para aquisição de equipamentos e veículo. A DCM constatou a existência de outra prestação de contas com o mesmo objeto, relativa à prestação de contas do exercício 2011 e 12, que foi julgada regular por decisão definitiva monocrática, e que inclusive já transitou em julgado em 2012. Foi para o encerramento do feito. O Ministério Público também assim concorda e, diante do exposto, acato e o voto é para o encerramento do feito. Discussão, votação, aprovado. Os próximos processos que trago a julgamento nesta sessão com a licença de relatá-los em bloco, tendo em vista a similaridade entre eles e o deslinde ser o mesmo, a conclusão será a mesma. Os processos, esclareço, a diretoria de análise de transferência esclarece tratar de período de adaptação das entidades ao nosso CIT e ao que dispõe, evidentemente, a resolução número 28. As restrições apontadas pela unidade técnica são de caráter exclusivamente formal, não tendo sido observados na análise qualquer fato que tenha prejudicado a execução do objeto conveniado. Tais falhas, como informa a DAT, decorre de implantação no novo sistema de prestação de contas, o novo CIT, e da necessidade de adaptação aos procedimentos estabelecidos na resolução 28 e na instrução normativa 61. Assim, diante da excepcionalidade do caso e considerando precedentes julgados por unanimidade nas câmaras desta Corte, em consonância com a instrução processual, voto pela regularidade das prestações de contas, que vou enumerar,
com fulcro no artigo 16, inciso 1º da lei complementar, com recomendação para que as entidades regularizem as situações apontadas pelas unidades técnicas. Então, os processos são, o primeiro, 737720/12, 59260/14, 126591/14, 136759/14, 159058/14, 177854/14, 399325/14 e, por fim, o 475324/14. É o relatório em discussão, é o voto também em discussão, está aprovado. Protocolo 245081/11, prestação de contas anual da Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária, referente ao exercício financeiro 2010. Primeiro exame realizado pela DCM apontou restrições no número de 4, ausência de documentos, designando o responsável pelo controle interno, o relatório e parecer deste controle, despesas impróprias relativas à aquisição de agendas, 2.500 agendas personalizadas, perfazendo um montante de R$ 57.400. Realização de licitação modalidade convite, tendo por objeto a contratação de serviço de consultoria no valor de R$ 148 mil, quando a modalidade correta deveria ter sido outra. E terceirização de serviços de advogado e contador. Além destas irregularidades, a instrução sugeriu ressalva em relação à falta de cadastramento dos responsáveis pela entidade no cadastro nosso de pessoas jurídicas aqui do tribunal. Houve contraditório, foram juntados alguns documentos, em nova avaliação a DCM entendeu afastadas algumas ressalvas, sanadas algumas restrições, mas se manteve o opinativo de regularidade das contas em razão da despesa em modalidade incorreta e de terceirização de serviços de advogado e contador. O Ministério Público também entendeu do mesmo modo, assim como a DCM, e o processo originariamente era do conselheiro Caio, me foi redistribuído, e este é, de algum modo, o sucinto relatório. O meu entendimento é que, em relação às despesas em modalidade diversa daquela inicialmente, era convite, foi feito convite, quando na verdade deveria ter sido feita a concorrência, não houve um desembaraço desses argumentos por parte do prestador de contas e, além disso, o Ministério Público bem analisou que a escolha da modalidade de convite para a licitação de serviços de consultoria em engenharia no valor de R$ 148 mil seria flagrante violação ao artigo 23.2A da Lei de Licitações, que estatui um teto de R$ 80 mil para a utilização dessa modalidade, a qual somente se admitiria caso tratasse de obras ou serviços de engenharia. Finalmente, em relação à contratação de serviços de contabilidade e advocacia, em violação ao dever constitucional de concurso público, a defesa não apresentou justificativas ou documentos que demonstrassem o enquadramento da situação nas hipóteses excepcionais de terceirização previstas no pré-julgado. Então, meu voto é pela regularidade das contas apresentadas pela Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária, com multa administrativa em relação a cada irregularidade, são duas, sem prejuízo da anotação da ressalva em relação à regularização posterior dos documentos relativos ao controle interno, como já fiz referência. Relatório e voto. Senhor presidente. Com a palavra. Obrigado.
O artigo 23 da 8666 prevê, exatamente como Vossa Excelência mencionou, as modalidades de licitação. 1, para obras e serviços de engenharia, convite até 150 mil. Para obras e serviços de engenharia. Aí, no caso, 2, para compras de serviços não referidos no inciso anterior, convite até 80 mil. E aí, no caso, foi a contratação de uma consultoria. Consultoria de engenharia. Consultoria de engenharia. Não uma obra. Não é de engenharia, não é obra. Perfeito. Então, provavelmente não se enquadraria em concorrência, mas na modalidade... É a tomada de preço. A modalidade intermediária, que é a tomada. Perfeito. Tá. Senhor presidente, eu vou... Quando eu faço análise dessas questões de licitação, claro, são muito relevantes. Eu verifico, a minha preocupação principal é com o preço de mercado. É saber, afinal de contas, esse descumprimento da regra, que é um descumprimento, mas o mais relevante, houve algum superfaturamento? Ou esse preço é razoável de mercado? Ele tenta, digamos assim, argumentar que seria engenharia, mas na verdade não é, né? Vossa Excelência já enquadrou bem. Mas não havendo superfaturamento, eu acredito que ainda se possa considerar como ressalva. E a outra irregularidade que Vossa Excelência apontou foi qual? Desculpa. É a contratação de advogado e... aí esse até já esteve na pauta, na minha pauta até, né? Aquilo que eu disse a Vossa Excelência, que o nosso... Contabilidade e advogado, contador e advogado. Claro, aqui não estamos falando de um município pequeno, estamos falando, salvo engano, da segunda maior arrecadação do Estado, não é isso? O município de Araucária, salvo engano meu, tem o segundo orçamento do Estado, só ficando atrás de Curitiba. Segunda arrecadação do Estado, só ficando atrás de Curitiba. Então, não vale aquela história que nós falamos da padaria, né? A contabilidade. Agora, o que pode eventualmente ser é um serviço técnico especializado para um determinado assunto, que eu não sei se é o caso, né? Então, gostaria, se Vossa Excelência teria essa consultoria aí de esse contador e esse advogado foram o que eu gostaria de saber era o valor pago e para quê eles foram contratados, porque obviamente que o Araucária tem um corpo de procuradores, de advogados, né? Então, a minha preocupação não seria o caso de um serviço específico, de um escritório, eventualmente com experiência numa determinada área? Eu não tenho essa informação, mas de qualquer modo seria uma incumbência de quem está prestando contas, né? Porque a Companhia de Desenvolvimento do município de Araucária não é uma companhia qualquer, né? Claro. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou pedir vista. Mas com toda a simpatia. Protocolo 26.1664/11 aqui agora a Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento de Goiôerê, o exercício é 2010. Foram 2 presidentes no período desse ano e a DCM apontou algumas restrições, ausência de certificado de regularidade e recolhimento do INSS do Fundo de Garantia, cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno, relatório e parecer do controle interno, inconsistência das informações relativas aos funcionários, ausência de cobrança de créditos a receber, houve contraditório, a companhia e o município apresentaram as suas razões e, em nova análise, a DCM entendeu que as justificativas apresentadas teriam sido insuficientes para afastar as restrições apontadas no exame inicial e mantiveram o opinativo pela irregularidade com aplicação de multas. O MP acompanhou a unidade técnica. Então, a unidade técnica e o órgão ministerial manifestaram-se pela irregularidade das contas. Sobre a ausência do certificado de regularidade de recolhimentos junto ao INSS, o Fundo de Garantia, do ato de nomeação do responsável pelo controle interno e dos respectivos relatórios e parecer, a defesa limitou-se a relatar que os débitos com o INSS e fundo impossibilitam a obtenção das certidões solicitadas,
que as penhoras das contas por ordem do juiz da vara de trabalho ocasionaram a paralisação das atividades da companhia, impossibilitando a nomeação do responsável pelo controle interno, não apresentando as providências adotadas para apurar responsabilidades ou efetivas ações para sanear a situação de insolvência da companhia, permanecendo, portanto, o apontamento de irregularidade. Em relação às informações referentes aos funcionários, novamente a defesa limitou-se a justificar que as inconsistências verificadas se deveriam à paralisação das atividades sem adentrar em maiores detalhes acerca da situação dos funcionários, permanecendo a restrição. Por fim, quanto aos critérios, ou melhor, quanto aos créditos já vencidos e não recebidos, a defesa alegou que busca recebimento amigável dos créditos já prescritos, considerando que uma eventual ação de cobrança oneraria ainda mais a empresa. Em relação aos créditos não prescritos, pendentes junto ao município, o mesmo ficou impedido de realizar qualquer pagamento à companhia por ordem judicial, restando mantida, portanto, a irregularidade também quanto a esse item, diante do prejuízo ocasionado às finanças da entidade em razão da ineficiência da gestão. Olha, o que se vê é um quadro desolador, né, em relação à companhia e que não merece qualquer tipo de indulgência. E, portanto, o meu voto é pela regularidade das prestações, das contas da Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento de Goiôerê, 2010, nos termos das instruções já referidas. Relatório e voto. Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência que o quadro é desolador. Eu tenho dúvida na cabeça de quem nós daremos a paulada. Eu peguei um processo semelhante da Companhia de Habitação de Toledo. Ali também havia créditos a receber créditos prescritos também, na mesma situação, créditos antigos. E o responsável demonstrou o seguinte: olha, eu herdei essa situação que já vem desde Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, ele herdou uma situação de aquele ativo ali, obrigações a receber, de muito antes. Quer dizer, essa situação, esse quadro... Esse quadro desolador, ele pode vir, e normalmente vem, de muitos anos antes. Então, o que o gestor esperneia é o seguinte: olha, eu herdei essa situação, melhorei bastante. Os outros que fizeram a tragédia estão livres. E eu que melhorei bastante, mas ainda está desolador, levo a paulada na cabeça. Então, a minha preocupação é só essa. Concordo que o quadro é desolador, mas essas coisas não são feitas da noite para o dia. E às vezes a gente pega o sujeito que sentou lá há pouco tempo e a paulada vai na cabeça dele, quando quem construiu o quadro desolador todo foi outro. E ele até melhorou o quadro. Então, eu já peguei processo exatamente assim. Eu só discordo que, se formos em todas as... para procurar a cabeça que levará a paulada, chegaremos todos a Pedro Álvares Cabral. E naquele tempo não havia lei de responsabilidade fiscal, então teremos dificuldades enormes em começar a moldar usos e costumes. De modo que eu insisto no meu voto e resta acolher o voto do auditor Tiago. Eu vou formalizar o meu voto, né? Porque eu estava discutindo ainda. Não, desculpe, eu não encerrei a discussão ainda, não sei se o auditor teria alguma... Sim, eu... Não, por enquanto não tenho nenhum comentário, senhor presidente. Vossa Excelência está preparado para o seu voto? Então? Estou preparado para o meu voto. Eu vou votar pela... Eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que mudar o Brasil e melhorar as coisas. Mas isso tem que ser feito com cuidado e pela minha... Eu não vou pedir vista desses autos.
eu vou propor a regularidade com ressalva, porque eu sei pela experiência que essas situações calamitosas, esses quadros desoladores, são construídos ao longo de muitas gestões, e às vezes o gestor que menos culpa tem, porque ele pegou exatamente a era das incertezas, não, a era das responsabilidades fiscais, que é uma lei excepcional para o país e tem que ser cumprida. Mas então, pela minha experiência, eu vou propor a regularidade com ressalva das contas. Então, o meu voto, é bom que se esclareça, auditor, pela irregularidade com aplicação de multas, né? 2 multas pelas irregularidades, e o auditor Sérgio Fonseca divergiu para optar pela regularidade com ressalva. Como vota, Vossa Excelência? Eu voto conforme o voto de Vossa Excelência, relator. Então, por maioria, pela irregularidade. Protocolo 225811/11, uma prestação de contas do prefeito de Foz do Iguaçu, do Executivo, relativo ao exercício 2010. Orçamento para o município foi de R$ 416.470.000. Primeiro exame, a DCM apontou 7 restrições, que são: abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, ausência de pagamento da dívida fundada, confissão de dívida com o regime próprio da Previdência, divergência entre os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SUNHAM e da contabilidade, divergência superior a 10 salários mínimos, divergência entre os valores do ativo e passivo do balanço patrimonial da contabilidade com valor de 10 salários mínimos, pagamento de subsídio acima do valor devido ao vice-prefeito e falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Além das restrições acima mencionadas, a unidade técnica constata atraso na entrega da prestação eletrônica do 6º bimestre, além de apontar ressalva em relação às conclusões constantes da resolução e do parecer do Conselho de Saúde e recomendações relativas à efetividade do cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Senhor presidente, me desculpa. Apenas para abreviar, eu já vi que tem alguns pontos aqui, por exemplo, subsídio de vereadores e alguns outros pontos de déficit orçamentário, que eu tenho já alguns estudos sobre isso, e se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista dos autos. Ok. Então, fica em suspenso o meu voto diante do pedido de vistas. Protocolo 188453/13 é uma prestação de contas do Executivo de Flor da Serra do Sul, exercício 2012, um orçamento de pouco mais de R$16.200.000. DCM aponta 3 situações, 3 restrições: falta da contribuição do INSS, pagamento de subsídio a maior ao vice-prefeito, o que implica na determinação de ressarcimento, e também falta de aporte ao regime próprio da Previdência. Como vejo, diante das preocupações do auditor Sérgio, já lhe indago se fará uso também do pedido de vistas. Agradeço, faço. Agradeço, sim. Agradeço e faço uso, então, do pedido de vistas. Então, vistas. Por fim, solicito adiamento do processo 19.3112/13, que é prestação de contas do Executivo. Então, fica adiado. Há mais alguma intervenção? A minha pauta foi esgotada. Há mais alguma manifestação? Então, encerro a presente sessão, convocando a próxima para dia 24 de setembro, no horário regimental.